Boa noite a todos, meu nome é Yasmin. É com imenso prazer temos a honra de receber a ilustre presença do professor mestre Haroldo dos Santos Aguiar em nosso primeiro congresso digital e 17ª Jornada de Fisioterapia da Uniara. O professor é graduado em Fisioterapia pela Uniara, mestre e atual doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Pesquisador colaborador do Laboratório de Pesquisa sobre o Movimento e Dor, da USP, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial pelo Centro de Pós-Graduação de Uberlândia. Especialista em acupuntura pela Universidade de Araraquara, tem experiência na área de fisioterapia, com ênfase em disfunções musculoesqueléticas, traumatortopedia, disfunção temporomandibular, educação postural e acupuntura. Diante disso, eu passo a palavra para o professor para que ele compartilhe conosco seus conhecimentos e saberes sobre a temática, a relação entre a disfunção temporomandibular e cinesiofobia. Professor, mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco, apreciamos muito o seu trabalho e temos certeza que esse momento será muito proveitoso para cada um de nós. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Yasmin. Inicialmente quero agradecer a toda a comissão organizadora pelo convite. Fiquei muito honrado e feliz. Também não posso, né, sem dúvida, deixar de agradecer a professora Andréia pela indicação e também por toda a sua colaboração ao longo da minha formação. Declaro toda minha admiração e também toda a minha gratidão por tudo que a senhora fez para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Muito obrigado. E a comissão, novamente, estou muito feliz e honrado em poder participar do primeiro Congresso Digital e da 17ª Jornada de Fisioterapia. Dando início à aula, nós temos uma relação de causalidade da disfunção temporomandibular que nós precisamos inicialmente definir que dor orofacial não é sinônimo de DTM, e que dor orofacial é um termo que nós utilizamos para descrever todas as alterações relacionadas à dor de face e boca, e essas dores elas podem ter origem devido a doenças estruturais regionais, disfunções do sistema nervoso ou referida de fontes. DTM, essa sigla popularmente utilizada que descreve disfunção temporomandibular, é um dos fatores ou das dores que pertencem ao espectro das dores orofaciais. Então, de acordo com a Academia Americana de Dor Orofacial, a DTM ela é definida como um distúrbio que envolve os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas associadas. Então, DTM ela está correlacionada às alterações e disfunções que acomete não só os músculos mastigatórios, bem como a articulação temporomandibular e estruturas que fazem parte de um complexo sistema denominado de sistema estomatognático, também conhecido como sistema mastigatório. Então, DTM, ela está correlacionada com essas alterações do sistema mastigatório, sistema este importante porque ele está envolvido com atividades relacionadas às atividades do cotidiano, atividades que são separadas em atividades funcionais e atividades adaptativas, atividades funcionais como a própria mastigação, deglutição, a fonoarticulação, e também desempenham um papel importante auxiliando na respiração. E algumas funções e atividades são consideradas secundárias ou adaptativas do sistema estomatognático, como morder, beijar, bocejar, cuspir. São funções que estão atreladas a este sistema e uma alteração nas estruturas pertencentes ao sistema estomatognático pode levar a um prejuízo dessas funções relacionadas ao cotidiano, ok? A DTM ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas, sinais como ruídos da articulação temporomandibular, ruídos durante
os movimentos mandibulares, limitação da amplitude de movimento mandibular e os desvios durante a função mandibular também. Dentre as dores orofaciais, a DTM ela se destaca como a mais prevalente de origem não odontológica e apresenta uma etiologia multifatorial, o que significa que vários fatores estão envolvidos no processo de desenvolvimento da disfunção temporomandibular. Uma característica muito importante é que a DTM, ela comete cerca de 10 a 15% da população adulta, tendo uma maior incidência nos adultos jovens, cerca de 20 a 40 anos de idade, idade compreendida como produtiva da população. Por isso, frequentemente está associada a prejuízos, custos e danos psicossociais. Apresentam uma maior prevalência no sexo feminino, e as características dos processos etiológicos, eles podem ser descritos em diversos fatores. Então, esses fatores, eles podem ser fatores que estão envolvidos na predisposição ou no desenvolvimento, desencadeamento da disfunção temporomandibular, como fatores que são precipitantes, e alguns fatores são classificados como fatores perpetuantes ou aqueles fatores que podem prolongar a disfunção temporomandibular. Então, é envolvimento de vários fatores que levam ao desencadeamento da DTM, ok? Não é um único fator envolvido, por isso trata-se de uma disfunção complexa e frequentemente relacionado a comorbidades como cefaleia, dor cervical e sofrimento psicossocial, tais como depressão e ansiedade, têm mostrado evidências de uma forte correlação entre disfunção temporomandibular e os aspectos psicossociais. Uma característica importante a ser levada em consideração é que a literatura ela apresenta que a dor musculoesquelética crônica ela está frequentemente associada aos fatores psicossociais. As dores musculoesqueléticas que têm uma correlação positiva na literatura, tais como dor lombar crônica e fibromialgia, apresentam os fatores psicossociais durante a fase de precipitação e de perpetuação relacionado à intensidade da dor, à incapacidade e à diminuição da função. Segundo a Academia Internacional de Estudos Crâniofacial, relata que a causa mais comum de dor orofacial é a disfunção temporomandibular e que ela gera um alto índice de absenteísmo de trabalho e também gera um custo em torno de 4 bilhões de dólares para a população mundial no geral, além de gerar incapacidade e infuncionalidade também. Então, de acordo com essa visão, nota-se a importância de um diagnóstico correto e precoce da disfunção temporomandibular, porque assim nós teremos um melhor prognóstico de tratamento, também as chances de reduzir os custos e diminuir o absenteísmo de trabalho, além de diminuir as complicações psicológicas também. Alguns estudos longitudinais têm demonstrado que os fatores psicossociais são fatores que antecedem e aumentam o risco de surgimento e de persistência da DTM também. Porém, pouco se sabe sobre a mudança desses fatores ao longo do tempo. Por isso é importante essa pergunta que eu vou deixar para vocês e que eu espero que ao longo dessa aula eu possa responder de uma forma clara, para que nós possamos entender qual o real significado de avaliar os aspectos psicossociais, sobretudo a cinesiofobia nos pacientes com disfunção temporomandibular. Então, a pergunta que eu deixo é: o que levaria uma pessoa que não tem DTM, ou seja, sem DTM, a desenvolver um tipo específico de DTM? E baseado nessa pergunta,
Em 2005, com o apoio de um autofinanciamento do Instituto Nacional de Pesquisa Crâniofacial, em torno de 19 milhões de dólares, iniciou o maior estudo prospectivo e epidemiológico na área de disfunção temporomandibular. Este estudo, ele tinha como objetivo central avaliar os fatores de risco para o desenvolvimento da DTM. Quais eram os fatores que estavam envolvidos na causalidade da disfunção temporomandibular. Então, a ideia do estudo ópera foi elucidar em quais circunstâncias ou situações esses fatores preditivos levariam uma pessoa que não tem DTM inicialmente a desenvolvê-la. Então, o estudo ópera, ao longo de uma década, ele verificou esses fatores, tais fatores que foram avaliados como medidas genéticas e as fenótipicas, tais como alterações biológicas, patofisiológicas, os fatores psicossociais, medidas clínicas e também do estado de saúde geral, para verificar, identificar se esses fatores estavam envolvidos no desenvolvimento de disfunção temporomandibular. Foram pessoas selecionadas que não apresentavam DTM e ao longo do estudo passaram a ter um diagnóstico positivo de disfunção temporomandibular, e todos esses fatores eles foram controlados, e as pessoas que apresentavam disfunção temporomandibular foram identificados fatores que estavam envolvidos na perpetuação, na piora e também na melhora da disfunção temporomandibular. Os primeiros achados do estudo ópera, eles relatam que os aspectos psicossociais podem envolver de forma positiva no desenvolvimento da dor crônica, ou seja, o paciente que apresentava dor aguda relacionada à disfunção temporomandibular e que foram evoluindo para uma dor crônica. Então, o aspecto psicossocial parece ser aquele elo de ligação que explicaria a evolução de uma dor aguda para uma dor crônica. Sobretudo, os aspectos psicossociais, eles também se relacionam com a manutenção da dor crônica e também eles estão envolvidos com a menor resposta ao tratamento, dificultando o automanejo dos pacientes em relação ao tratamento da disfunção temporomandibular. Em 2011, em um congresso em Santiago, na Califórnia, foi apresentado alguns resultados iniciais do estudo ópera. Resultados estes que foram distribuídos na comunidade como informações importantes que mudaria a visão dos pesquisadores e também dos clínicos na forma de avaliar e também na forma de tratar o paciente. Então, a abordagem desses primeiros resultados relatavam que comorbidades, sintomas orofaciais de origem não dolorosa, função mandibular autorreferida ou avaliada pelo examinador, eles contribuíam de forma positiva, mas não de forma interdependente para o desenvolvimento da disfunção temporomandibular de início precoce. Ou seja, todas essas variáveis, elas estavam envolvidas no desenvolvimento da DTM. No entanto, elas não se correlacionam de forma interdependente. O paciente ele pode apresentar uma comorbidade no desenvolvimento da DTM, ou seja, por exemplo, o paciente apresenta uma cefaleia do tipo tensional e acabar evoluindo e desenvolvendo uma DTM por conta dessa cefaleia, mas o que os resultados iniciais não mostraram que para o paciente ter uma DTM, ele precisava ter uma cefaleia do tipo tensional, mais uma outra variável como uma função mandibular prejudicada. Outras variáveis que foram também relatadas são as psicológicas, tais como os sintomas somáticos, estresse e humor negativo, que apresentaram um aumento da incidência de DTM. Então, os participantes dessa pesquisa, os indivíduos que apresentavam variáveis psicológicas, eles aumentavam o risco de ter a DTM.
E alguns marcadores genéticos também foram observados e foram associados ao aumento do risco de desenvolver disfunção temporomandibular. Eles conseguiram, através desse estudo prospectivo, verificar que genes que interagem com fenótipos psicológicos aumentavam o risco de desenvolvimento da disfunção temporomandibular. Mediante esses resultados iniciais do estudo Ópera, houve uma mudança na abordagem e na avaliação dos pacientes com disfunção temporomandibular. Portanto, foi descrito que a etiologia, que anteriormente era uma etiologia classificada como multifatorial e continua sendo multifatorial, no entanto, apresenta vias distintas e de forma interdependentes, ou seja, há mecanismo que reflete nas interações gene-ambiente, fatores biológicos, fatores patogênicos, traumáticos, que estão relacionados aos fatores de precipitação. Também há a interação dos mecanismos nociceptivos centrais e periféricos, que também contribuem para algumas manifestações da disfunção temporomandibular. E agora, as evidências atuais têm apontado os fatores de riscos biopsicossociais, ou seja, esse envolvimento biológico, os fatores psicológicos e o comportamento social envolvido na fase de etiologia da disfunção temporomandibular. Observando, assim, as vias distintas, ou seja, a interdependência ou a individualidade de cada indivíduo, observa-se, então, que definem grupos distintos de disfunção temporomandibular. Apoiado nessa ideia de que existe grupos distintos de DTM, os pesquisadores, eles chamam a atenção para uma abordagem de precisão para o tratamento da DTM. Se existe um grupo distinto, eu não posso avaliar e tratar o paciente de uma forma simplória, ou de uma forma global. Eu preciso identificar qual é a via de causalidade da disfunção temporomandibular, quais foram os fatores que estavam envolvidos no processo de precipitação, de desenvolvimento dessa disfunção temporomandibular, para que eu faça a melhor abordagem e eu tenha o melhor prognóstico de tratamento para o meu paciente. E baseado nessa ideia, então, o estudo Ópera, ele traz resultados significativos e muito importantes para a atualidade de quem trabalha na prática clínica com disfunção temporomandibular, bem como quem está envolvido no ambiente acadêmico. Primeiro resultado importante demonstrado pelo estudo Ópera é que a má qualidade do sono, ou a deteriorização, o prejuízo do sono, previu a incidência de DTM. Uma correlação, então, positiva entre má qualidade do sono com incidência de DTM. Além da amplificação da dor, múltiplos fatores psicológicos também implicam como potenciais fatores de risco para o desenvolvimento de DTM dolorosa. Então, com o estudo Ópera, só reforçou a ideia do fator e do modelo biopsicossocial, da importância da avaliação, da importância da abordagem biopsicossocial. Tá? O mais forte preditor psicossocial relatado pelo estudo Ópera foi a frequência de sintomas somáticos. Houve uma elevação de mais de 2 vezes na chance de desenvolvimento de DTM associado aos altos níveis de sintomas somáticos, ou seja, múltiplas queixas físicas persistentes que estão associadas aos pensamentos e comportamentos excessivos e mal adaptativos relacionados aos sintomas classificados como uma somatização, sintomas somáticos. A fase de amplificação de todos os pensamentos e comportamentos. E nele chama-se atenção para um dos fatores psicossociais que pertence a este espectro, que vem demonstrando uma forte correlação
com as disfunções musculoesqueléticas. Elas frequentemente estão associadas dor musculoesquelética crônica e cinesiofobia. No entanto, a disfunção temporomandibular ainda carece de estudos que sejam mais robustos, estudos que sejam mais específicos nessa correlação. Nós percebemos que há na literatura uma correlação positiva entre outras desordens musculoesqueléticas e disfunção temporomandibular é uma disfunção musculoesquelética. Alguns órgãos de pesquisa acabam relatando que a segunda principal causa de dor musculoesquelética, ficando atrás somente da dor lombar crônica. No entanto, cinesiofobia está sendo pesquisada já há alguns anos para disfunção musculoesquelética, como fibromialgia e dor lombar crônica, e na disfunção temporomandibular, os estudos eles ainda são recentes, e por isso carece de mais estudos e estudos que tenham uma robustez maior. E o termo cinesiofobia é um termo que é utilizado para definir um medo excessivo, irracional e debilitante do movimento e da atividade física. Medo este que gera um sentimento de vulnerabilidade à dor e também a uma nova lesão e pode estar associado também ao medo da reincidiva de lesão. Baseado neste conceito, em 1995, Vlain e colaboradores descreveram o primeiro modelo de dois tipos de comportamento. Então, baseado na dor, na experiência dolorosa, o indivíduo ele pode ter dois tipos de comportamento. O primeiro comportamento é chamado confrontador. Diante de uma situação dolorosa, o paciente ele passa pelas experiências e pensamentos relacionados às experiências prévias e anteriores à dor, e ele apresenta um comportamento confrontador, porque ele não tem medo, então ele tem a recuperação, uma adaptação em relação ao tratamento. Já o paciente, diante desse mesmo estímulo doloroso, ele apresenta experiências prévias negativas aos quadros de dor, ele tem um medo do movimento, e este medo do movimento leva a um comportamento chamado evitador. O paciente evita movimentos e atividade física porque ele acredita que o movimento e a atividade física está relacionada diretamente com o aumento da intensidade da dor ou também com a probabilidade de uma reincidiva de lesão. E este comportamento ele está associado com a síndrome do desuso, com a incapacidade, com a diminuição da função e também com alteração de aspectos psicológicos como ansiedade e depressão, gerando o que nós temos num ciclo vicioso da dor, só potencializando todos os efeitos, piorando o quadro da experiência dolorosa e aumentando, então, o comportamento evitador, só somatizando todo o aspecto de pensamento e de comportamento deste indivíduo. Este modelo de crença, medo e evitação, recentemente ele foi atualizado, então para a resposta adaptativa não houve uma alteração, o paciente diante de uma lesão baseado numa experiência dolorosa prévia, ele não tem medo do movimento, ele não acredita que o movimento esteja relacionado diretamente com a intensidade da dor ou com a probabilidade de ter uma reincidiva de lesão ou uma nova lesão. Ele acredita, sobretudo, que o movimento, a atividade física, está relacionado com a melhora, e aí nós temos a este paciente uma resposta adaptativa. Já para o paciente, diante de uma lesão, baseado nas experiências prévias dolorosas negativas, e aí nós temos a inclusão de um novo espectro psicossocial, que são os pensamentos catastróficos sobre a dor, que é um aspecto negativo que vai contribuir para a dor relacionada ao movimento.
dessa forma o paciente com pensamentos catastróficos e com comportamento de medo da dor, ele passa a ter um comportamento evitador. Este comportamento evitador vai favorecer uma cascata de consequências negativas, como a síndrome do desuso, depressão, incapacidade, e gerar, sobretudo, uma resposta mal adaptativa, só reforçando para este paciente que o modelo de crença do medo faz sentido. Então, nós, como fisioterapeutas, nós devemos ter essa noção da abordagem do modelo crença de medo e evitação com os nossos pacientes. Se nós não atuarmos diante dessa situação, nós não vamos ter uma quebra dessa crença, nós não vamos conseguir fazer com que o nosso paciente perca o medo do movimento e diminua as consequências negativas. Então, diante deste modelo, nós podemos, então, fazer essa abordagem do processo de cronificação da dor, ou seja, aquele elo que a literatura não consegue estabelecer, ou seja, o que leva um paciente que tem uma dor aguda a cronificar essa dor é muito vago ainda. No entanto, alguns estudos sugerem que a cinesiofobia seja este elo de ligação. Por quê? Porque ela envolve diretamente o comportamento de evitação, e este comportamento de evitação, ele se correlaciona de forma imediata às atividades de vida diária. Não falei no início da aula que o paciente com disfunção temporomandibular, ele tem um prejuízo das atividades diárias, porque as atividades diárias estão relacionadas ao sistema estomatognático. Então, consequências negativas do comportamento de medo e evitação vai gerar uma deficiência das atividades diárias, contribuindo, então, para o paciente intensificar a sua ação no espectro psicossocial. Aquele paciente que é ansioso, ele vai aumentar a intensidade da sua ansiedade, pode contribuir para o aumento da catastrofização, da somatização, do humor negativo, como ansiedade e também a depressão. Outro fator muito importante que se correlaciona com a cinesiofobia é que o paciente, o indivíduo que tem medo do movimento, ele apresenta uma baixa autoeficácia. O que isso representa no manejo das dores, ou seja, no nosso tratamento, que o paciente que tem uma baixa autoeficácia, ele não consegue quebrar as crenças de que o medo do movimento pode estar gerando consequências negativas. E nós também temos o contrário, o paciente com baixa cinesiofobia é aquele paciente que apresenta uma autoeficácia elevada, que é aquele paciente que tem o comportamento de confrontar, porque ele acredita que o exercício é que vai melhorar, que vai levar à sua recuperação. Então, o comportamento evitador e a inatividade, ela tem um impacto negativo no sistema musculoesquelético, que pode evoluir para uma síndrome do desuso. Frequentemente, nós observamos na prática clínica que os pacientes que foram submetidos, por exemplo, a uma cirurgia ortognática, se não fizeram um tratamento adequado, quebrando as crenças de que a amplitude de movimento esteja relacionado com o aumento da intensidade dolorosa e que este paciente, ele pode sim ter uma amplitude normal de movimentos mandibulares. Também verificamos que o paciente que tem uma experiência negativa com o histórico de luxação e de travamento da mandíbula também apresenta uma cinesiofobia presente e acredita que o movimento mandibular ou o hábito de comer alimentos duros estão associados com a maior intensidade dolorosa e também com a incapacidade. Eu preciso ter essa visão global do meu paciente para eu ter um prognóstico melhor, para eu poder entender que o melhor ambiente, a melhor área de atuação
é levar esse paciente para um tratamento gradativo, para uma exposição gradual, para quebrar as crenças desse paciente e fazer com que ele desenvolva a funcionalidade, além de ter pensamentos funcionais em relação aos exercícios e à atividade física no contexto geral. Então, vencer as barreiras psicossociais, modificar as crenças e comportamento são ferramentas importantes como qualquer outra intervenção de natureza física. Eu preciso entender, eu preciso compreender quais são essas barreiras psicossociais, eu preciso identificar o objetivo de modificar as crenças comportamentais para que eu tenha uma ação global do meu paciente. Pensando nessa abordagem, em 2003 foi proposto uma ferramenta, um questionário de avaliação chamado Escala Tampa de Cinesiofobia, para verificar a crença do medo relacionado ao movimento. No entanto, essa escala genérica, ela não apresentava itens com validade de conteúdo suficiente para ser utilizado com os pacientes com disfunção temporomandibular. Então, um grupo de pesquisadores liderado pela professora Corinne Vischer, em 2010, propuseram uma modificação da escala genérica, da escala tampa de cinesiofobia, para uma escala que pudesse ser utilizada nos pacientes com disfunção temporomandibular. Por quê? Porque nem sempre a dor é a queixa principal do paciente com disfunção temporomandibular. Às vezes, o paciente com disfunção temporomandibular, ele apresenta como queixa limitação da amplitude de movimento, histórico de travamento, os próprios ruídos articulares acabam incomodando mais do que a própria intensidade da dor. Porque se nós classificarmos a dor da disfunção temporomandibular, é uma dor de leve a moderada, é uma dor de caráter flutuante. Então, estes pacientes, às vezes, podem apresentar outros conteúdos que não são de igualdade para disfunção musculoesquelética de forma genérica. Então, alguns itens foram modificados palavras como corpo para mandíbula, dor para sintomas mandibulares, exercício para movimentar a boca, além da ferramenta destinada à disfunção temporomandibular, receberam a adição de um novo item, que é o item 18. Então, a escala genérica, ela possui 17 itens, 17 questões, que vão abordar de forma direta a disfunção temporomandibular e o medo do movimento. No entanto, o item 18, ele foi incluído para que fizesse uma abordagem com o paciente que tem histórico de travamento mandibular. Então, a escala tampa, ela é uma escala auto-aplicável, composta por 18 itens e que apresenta 2 domínios, que são os domínios de evitação do movimento e de foco somático. Em 2017, foi publicado na Journal Oral Rehabilitation a versão da escala tampa de cinesiofobia para disfunção temporomandibular na versão português brasileiro. Artigo esse oriundo da minha dissertação de mestrado, com a participação da autora original da ferramenta, Corinne Vischer, e também a participação da professora Débora Belivacqua Grossi e da minha orientadora, a professora doutora Thaís Cristina Chaves, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, em 2017, essa ferramenta é disponível, composta pelos 2 domínios, evitando o movimento e o domínio foco-somático. A versão em português brasileiro é uma versão que apresentou uma ótima propriedade de medidas, as propriedades psicométricas, elas foram relatadas, talvez alguns itens com melhor propriedade de medida do que
a versão original, e talvez seja porque nós fizemos algumas alterações na ferramenta, considerando sempre o aval da pesquisadora da ferramenta original, professora doutora Karine Vischer, e uma versão, que é a versão que nós chamamos de short, a versão curta, composta por 12 itens, apresentou uma boa aplicabilidade clínica, ou seja, diante da análise fatorial dessa ferramenta, demonstrou que 12 itens era o suficiente para entender a crença do medo do movimento relacionado à dor nos pacientes com disfunção temporomandibular. Então, trata-se de uma ferramenta auto-aplicável, composta por 18 itens, a versão short por 12 itens, sendo 2 domínios. O domínio evitando o movimento, que vai refletir a crença de que a atividade física ou movimento pode resultar em recidiva ou no aumento da intensidade da dor, composta pelos itens 1, 2, 10, 13, 15, 17 e 18. Por exemplo, o item 1, ele aborda: eu tenho medo de me machucar se eu movimentar a minha mandíbula. A crença de que o medo esteja diretamente relacionado com o movimento mandibular. As opções de respostas, elas variam numa escala de 1 a 4 pontos, sendo discordo fortemente equivale a 1 ponto, discordo a 2 pontos, concordo 3 pontos e concordo fortemente a 4 pontos. Já o domínio foco somático, com 5 itens, sendo 3, 5, o 6, o 7, o 11, abordam essa crença de que há problemas gerais sérios acontecendo ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o item 3, que fala assim, parece que há alguma coisa errada na minha região mandibular que pode ficar séria. É a crença de que há um problema maior acontecendo e que leva à somatização destes fatores, destes itens. A pontuação é exatamente igual ao relatado anteriormente, equivalendo, então, a discorda fortemente 1 ponto, e conforme for melhorando a pontuação, ou seja, o paciente que apresenta concordo fortemente equivale a 4, e nós temos um score final que é baseado na somatória desses 12 itens. Então, 12 significa menor pontuação, o que classifica este paciente sem cinesiofobia. Não existe um valor de corte, um cutoff relacionado à escala tampa. No entanto, o que apresenta como diagnóstico da cinesiofobia nos pacientes com disfunção temporomandibular é que quanto maior a pontuação, maior a intensidade da cinesiofobia. Ou seja, se o paciente apresentar uma pontuação final de máxima pontuação, ele vai apresentar, então, uma forte cinesiofobia. E a gente pode definir, então, essa graduação mediante a somatória do score final. Baseado, então, neste modelo de que a disfunção temporomandibular é uma disfunção musculoesquelética que tem vários fatores envolvidos no processo de desencadeamento, a visão de tratamento tem que ser uma visão transdisciplinar. Por quê? Porque existem múltiplos fatores envolvidos, então múltiplos profissionais também têm que estar envolvidos no processo de tratamento e de recuperação da disfunção temporomandibular. No entanto, o conceito de transdisciplinaridade refere-se ao fato de que todos os profissionais envolvidos no processo de tratamento têm que saber e falar a mesma linguagem. Diante disso, o primeiro consenso em disfunção temporomandibular e dor orofacial, publicado em 2010, recomenda que o tratamento da ADTM precocemente seja utilizado através de terapias não invasivas e terapias reversíveis, de acordo com este caráter etiológico multifatorial. Então, há uma abordagem
em relação à intensidade da dor, uma abordagem em relação à diminuição da funcionalidade e também observar e reduzir os riscos de perpetuação. Quais são esses riscos de perpetuação? Qual é a grande correlação entre cinesiofobia e DTM? O que eu quis apresentar para vocês é que disfunção temporomandibular é uma disfunção de etiologia multifatorial, ou seja, vários fatores estão envolvidos no processo de desenvolvimento, e a gente teve o estudo Ópera que demonstrou esses resultados, que os fatores psicossociais, eles estão envolvidos tanto no processo de desenvolvimento como no processo de perpetuação da disfunção temporomandibular e, sobretudo, alertar aos clínicos sobre a presença de um dos fatores psicossociais que faz parte desse espectro do psicossocial, que é a cinesiofobia. A cinesiofobia é este medo excessivo, irracional e debilitante que leva o paciente a acreditar que o movimento está relacionado diretamente com a intensidade da dor e com a reincidiva de lesão, e passa a ter um comportamento evitador. Então, eu preciso ter essa noção, eu preciso entender que a cinesiofobia pode ser um forte preditor, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da disfunção temporomandibular, como para pior, o prolongamento dos fatores de intensidade da dor e da infuncionalidade ou diminuição da funcionalidade mandibular. Gostaria de finalizar a aula com essa frase que faz muito sentido, que é: para ver as barreiras, é preciso saber quem são, o que são, onde estão e o que fazer com elas. Trazendo para a aula essa frase, não adianta eu saber o que são os aspectos psicossociais, não adianta entender o modelo biopsicossocial se eu não aplicar o modelo biopsicossocial na prática clínica. Se eu não enxergar que as evidências científicas têm apontado para uma avaliação dos aspectos psicossociais. Nós temos várias ferramentas disponíveis com boas propriedades de medida para serem aplicadas dentro do ambiente clínico. Então, eu preciso entender quais são essas barreiras, para que elas servem e o que eu vou fazer com elas. Então, eu chamo a atenção de vocês, alunos da graduação, para este despertar do modelo biopsicossocial, para entender como os aspectos psicossociais estão envolvidos com a disfunção musculoesquelética. Sobretudo, eu chamo a atenção para vocês para essa abordagem da cinesiofobia, observar como essa crença do medo e evitação pode estar relacionado com um prognóstico ruim, com a piora do automanejo do paciente, sabe aquele paciente que não evolui, aquele paciente que não melhora, e você está aplicando as melhores técnicas que você acredita para aquele paciente, pode ter certeza que há, sim, um fator psicossocial envolvido e que você deixou de abordar. Deixo todos os meus contatos, me coloco à disposição e agradeço imensamente ao convite da comissão organizadora. Mais uma vez, muito obrigado. Estou muito feliz e honrado em poder participar deste evento, que para mim é muito importante. Muito obrigado e até breve. Professor, nós gostaríamos, em nome da comissão, de agradecer pelo seu tempo disponibilizado e por compartilhar tamanho conhecimento sobre o assunto com a gente. Novamente, muito obrigado. Nós ficamos muito felizes de você ter aceito o nosso convite para participar. Obrigado, eu que agradeço. Agradecemos também todos os que permaneceram conosco como ouvintes.